não foi muito difícil pra você, porque assim, ninguém consegue, talvez, só quem já passou por algo terrível como você passou, como a família da Lu passou, etc., sabem o tamanho da dor que é. Eu não consigo nem imaginar. Eu penso na minha relação com a minha esposa, dá vontade até de Claro. chorar quando eu penso nisso. O quão difícil foi pra você entrar na casa da grande conquista, que era a mesma do Power Couple? Sim. E o quão importante o Fê foi pra você nesses momentos de fraqueza? Exato. Cara, pra mim, sem dúvidas, foi um momento muito, muito marcante, assim. Antes de entrar, eu já até me arrepio de falar, eu me arrepiava todo, assim. Falei, cara, vou entrar, preciso ser forte, preciso de colocar o meu propósito aqui, até porque sempre foi um sonho meu participar de um reality dessa proporção. E a gente sempre falava um pro outro que os sonhos dela eram meus sonhos e os meus sonhos eram o sonho dela. Então, ali dentro eu tinha certeza de que ela estaria comigo, mesmo não fisicamente, mas em alma, ali, em espírito, ela estaria do meu lado, estaria me apoiando. E, cara, quando eu entrei, me veio 1 milhão de coisas na cabeça, era um turbilhão de sentimentos. Eu não pude nem expressar tanto, porque a gente fica tão adrenalizado, tão emocionado, que às vezes, assim, a gente não consegue ter raciocínio e dimensão do que a gente está sentindo. É muita coisa ao mesmo tempo. E ali, cara, a todo momento, às vezes eu parava de manhã, olhava ali os cantinhos que a gente conversava, sabe? O próprio banheiro ali, na hora de fazer uma refeição, de preparar uma comida, na hora de deitar, aquele sofá ali também, que é praticamente tudo igual, né? Na academia, na Sim. lavanderia. Então me remeteram a muitas coisas boas, foram muitas lembranças lindas que se passaram pela minha cabeça e por isso que me confortava em saber que eu estava relembrando momentos de alegria, momentos de superação que nós vivemos ali dentro. Então, de certa forma, foi para mim um conforto e um alívio saber que ali dentro eu tive momentos maravilhosos com ela. Eu, assim, né? A gente, como comentarista, elogia, critica. Eu critiquei teu jogo, elogiei a torcida, critiquei seu, do Caio, etc. Claro que a gente tem as nossas opiniões fortes, mas isso é uma coisa que eu acho que você foi muito forte. E eu digo isso aqui publicamente, sim, porque não é fácil. Não é fácil. Teve, obviamente, e eu tô te falando aqui, porque aqui a gente Claro. fala tudo sinceramente. Claro. Teve, obviamente, uma parte do público que falou: ah, o Haddad tá usando essa história para querer ganhar o programa. E que eu falo, gente, pelo amor de Deus, né? É algo assim, né? Como que pode? Se você passar por algo assim, você nunca vai. Enfim, tem que ser muito, né? Não tem. Como é que eu posso usar as palavras? Não é um ser humano se você fizesse uma coisa dessa, né? Muito pelo contrário. Eu acho que ali você, na relação sua com as lembranças e tudo, é seu coração falando. Era você ali real, sendo humano, jogador pra caramba, né? Às vezes até pecando pelo excesso, como eu falei aqui, pra muitos repetitivo, palestrinha, etc. Exato. Mas também quando se debulhava em lágrimas ali, não segurava a onda, porque deve ser muito difícil. Muito. Isso eu te parabenizo aqui ao vivo, porque você foi muito forte. Sim. De conseguir se concentrar no jogo. E esse cara aqui foi muito importante pra você. Nós temos ele aqui na linha. Vamos chamar o Fernando pra vir participar. Bora, Fernando Sampaio! Chega pra cá. Cadê ele? Tá aí? Ah, ele Ei, meu irmãozão! E aí, cara? Ô, Fê. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Estava assistindo a live. Estava torcendo que eu não entrasse enquanto o Rambo estivesse aí. Fica ruim. Eu abandonei o Caio outro dia. Então, te deixei na metade do negócio. Mas o meu irmão, onde ele falar, Fê, chega aqui, eu tô junto com ele, porque é como ele estava dizendo aí. A nossa relação é para além de qualquer jogo. Foi para além. Realmente nós tivemos um reencontro de almas. As nossas almas se reconheceram e eu fico arrepiado porque a gente aceitou esse reencontro e a gente aceitou o compromisso de sermos irmãos nessa vida, de estarmos conectados e falar do Haddad, estar perto do Haddad sempre para mim é uma emoção muito grande. Ele também me foi muito importante nesse jogo. E, enfim, deixa vocês falarem, perguntarem, para não ficar aqui falando tudo que eu quero falar e daqui a pouco já tem alguma resposta aí que você queria. Eu quero perguntar pro Haddad, que eu fiz uma pergunta pro Fê no dia que ele esteve aqui, também ainda sobre o Guipa, tá? Que a gente mostrou os vídeos do Guipa agora há pouco, o Haddad viu pela primeira vez alguns dos vídeos. Esse falso moralista! Eu ia perguntar pro Fê isso. E também depois eu quero saber uma outra coisa do Haddad, mas já eu te pergunto. Ô Fê, o Haddad hoje pôde rever alguns vídeos que ele não tinha visto, né? Rever não, perdão, ver pela primeira vez. Você tinha seu pé atrás com o Guipa e o Guipa também contigo lá dentro. Os dois, né, sempre tiveram o pé atrás um com o outro.
Agora, Haddad podendo ver alguma das coisas, o que você acha sobre o jogo dele? Do Guipa? Do Guipa. Não, eu sempre tive um pé atrás com o Guipa. O Guipa, para mim, sempre foi uma pessoa que se portou com falsidade. Isso era visível para mim. Então, era um cara que eu não queria uma aproximação, eu não quis e não busquei fazer essa aproximação com ele. Eu tinha uma relação com ele muito amistosa, assim, tá ali, tá legal, beleza, porque estava dentro de um jogo. E por saber que ele era um cara que a qualquer momento ele podia levar para um extremo muito complicado do jogo, eu não queria essa aproximação. Então, sempre quando estava o Dade, o Luquinhas com ele, eu não me aproximava, eu não fazia, não queria, não gostava de fazer parte daquela relação. Então, eu sempre deixei isso muito claro. O Guipa, mais pro final do jogo, eu percebi que ele tentou buscar uma relação comigo. Ele falou comigo de eu tentar fazer... um dia fazer uma massagem no meu pé. Eu falo... até parece. Você pode lavar meu tênis? Porque eu tô com chulé. Lava meu tênis, por favor. Porque eu falei, cara, posso lavar o seu tênis, tal, mas eu também depois eu fui observando. Eu falei, cara, não vou lavar o tênis do cara porque eu não tenho essa relação com ele e não quero desenvolver essa relação. Então, eu percebia uma falsidade muito grande do Guipa com o Dade. Cheguei a falar com o Dade algumas vezes. Falava, irmão, vou te falar algumas coisas lá fora. Porque ali dentro do jogo, eu não queria parecer, sabe assim, aquele amigo que tá com ciúmes do outro amigo, ou aquele amigo que fica jogando os outros amigos contra. Então, eu falei, cara, não vou falar sobre isso aqui dentro. Mas só teve uma situação que começou a ficar muito gritante para mim, era quando o Guipa fazia várias perguntas pro Dade e ele respondia para ele e depois ele vinha falar sobre o jogo dele, mas eu percebia que o jogo que ele estava falando foi o jogo que ele ouviu que o Haddad falou para ele. Eu falei, cara, esse cara é muito ardiloso, porque é um cara que pega a situação, ouve o que o outro está falando e depois diz, meu jogo é assim. Mas ele não diz, pô, irmão, você clareou isso aqui para mim. Você me trouxe uma clareza nisso e agora eu comecei a pensar nesse outro lugar. Não, ele não fazia isso. Ele puxava como se fosse o jogo dele também. Então, foi um cara que eu sempre tive os dois pés atrás, na verdade. Então, para mim já era claro essa relação dele com o Haddad. E já me coloca um gancho também de uma situação na qual o Guipa ele sempre deixou muito claro lá dentro que pessoas que não se posicionam são pessoas interessantes pro jogo dele. Então, cada vez que ia saindo pessoas que tinham posicionamentos, ele ficava meio assim, feliz, porque ele falava que pro jogo dele, para que ele conseguisse chegar mais longe, seria muito melhor pessoas que não se posicionam do que pessoas que se posicionam. E aí entra um ponto de contradição quando ele fala que é melhor ter o jogo do Caio, né, lá dentro, em relação à minha pessoa, porque eu poderia me contradizer. Então, assim, fica um pouco incoerente algumas falas que talvez eu nem precisei lá dentro de chegar nesse ponto que o público aqui fora já deve ter visto e também ter comentado sobre. Mas era muito isso que acontecia, né? E sobre o que o Fê disse, eu tinha algumas visões, assim, eu tentava enxergar um pouco por esse lado, mas por eu ter confiado no Guipa, na qual eu falava, cara, na minha frente, eu nunca ouvi o Guipa falar mal de mim. Eu nunca ouvi o Guipa, eu já vi o Guipa discordar de mim. E tava tudo certo. Eu já vi o Guipa se incomodar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, ele conseguia contornar a situação, me colocando num lugar ali, não me deixando me afastar dele, né? Não deixando de conversar comigo sobre jogo, sobre estratégia. Então, eu sempre me vi numa situação ali com o Guipa de uma relação tranquila, mas se tivesse que eu apontar ele, eu iria apontar. E se tivesse que ele me apontaria. Inclusive, tem uma fala também dele muito, muito importante que me veio na cabeça agora, que foi quando ele fala, cara, eu tô muito feliz, logo na reta final ali, um pouco antes da última prova que a gente teve, que foi ali a decisão da última zona de risco, na qual ele fala pra mim que tava muito feliz, porque ele achava que em algum momento do jogo a gente teria que se apontar, e ele tava já se preparando pra isso, porém ele começou a perceber que já não dava mais tempo. Então ele ficou feliz por esse motivo, por não ter que me apontar. Ou seja, me soa muito contraditório ver um vídeo dele ali dentro, dizendo que ele quer mostrar para as pessoas que ele concordava com tudo, entre aspas, que era bom ter o Caio ali para ter um embate comigo e com o Fê, para que a gente caísse em contradição. Então, na verdade, se você pegar um dossiê das falas do Guipa, de comportamento com o Guipa e da relação dele comigo, fica nitidamente claro, um cara completamente perdido dentro do jogo, que inclusive Guipa, com todo respeito e também na resenha, vou te dar uma bússola, porque, irmão, você se perdeu demais nas palavras. Mas ele se perdeu tanto, sabe? Teve uma situação ali dentro do jogo
em que o Dade percebeu um movimento e comentou sobre o movimento e falou, vou averiguar. E no mesmo instante, você vê como ele era um oportunista. Ele era uma pessoa que se apropriava do jogo do outro. Ele fala, vou falar sobre isso, vou blefar. Eu falo, cara... E o Haddad fala, não, cara, isso é meu, isso não é teu, isso é meu. Mas mesmo assim, ele era assim. Por isso que para mim foi uma surpresa muito grande quando eu cheguei aqui fora e as pessoas dizerem que o Guipa foi um grande jogador. O